Essa é a parte 4 sobre o assunto do casamento. Nesta parte, eu estarei falando sobre a relação sexual do homem com a mulher no casamento e que os dois devem seguir o que está de acordo com a doutrina dos apóstolos de Cristo. É de muita relevância este assunto. Não devemos desprezar o que está escrito. E quando vamos em 1 Coríntios, de capítulo 7, versos 3 ao 6, vai dizer o seguinte: o marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também semelhantemente a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. E isto vos digo como concessão e não por mandamento. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 7, fala a respeito das relações sexuais no casamento, porque é algo importante no casamento. O apóstolo Paulo diz que no casamento a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. O homem, semelhantemente, não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. No entanto, isso não é algo que obriga o cônjuge a fazer o que não quer, pois não se deve obrigar o cônjuge, o parceiro do casamento, a fazer algo. O apóstolo Paulo diz que no casamento o casal não deve se privar um do outro, ou seja, o casal não deve se privar de ter relações sexuais. Contudo, se os dois quiserem se privar, pode se privar por algum tempo, por mútuo consentimento, para que vocês se dediquem à oração. E novamente o casal tem que ter relações sexuais com o objetivo de Satanás não os tentar por causa da incontinência. O apóstolo diz que isso não é um mandamento, mas é algo que é consentido do casal. Incontinência, no contexto que Paulo está falando, é falta de domínio sexual. Porque é importante o casal, meus irmãos, no casamento, manter o contato sexual. É importante que o casal mantenha as relações sexuais no casamento, porque se o casal não manter a relação, os cônjuges irão ser tentados a cometer pecados sexuais. Satanás, ele é astuto. O diabo, ao ver que existe incontinência no casal, ele irá tentar um dos cônjuges, ou os dois cônjuges. Porque se o casal se casou por causa da ardência de desejo sexual, mas o casal decidiu não se tocar por muito tempo, o diabo irá tentar eles. No casamento, não se deve obrigar o cônjuge a ter relações sexuais, mas é preciso ter bom senso e considerar o parceiro. Às vezes, um dos cônjuges evita a intimidade por longos períodos, e isso prejudica o relacionamento. Por isso, é importante que ambos busquem manter a vida sexual no casamento, evitando assim pecados sexuais e fortalecendo a união. Digo para as mulheres que, no casamento, se o homem quiser ter relações sexuais, não se prive disso, mulher. Semelhantemente, o homem, não se prive de sua mulher, pois Satanás irá querer tentar vocês. Todavia, vocês podem se privar. No entanto, vocês podem se privar por mútuo consentimento. Contudo, não por muito tempo. Existem dificuldades que começam a surgir no casamento no que diz respeito ao relacionamento sexual do casal, porque o cônjuge no casamento não sente mais atração sexual pelo outro, e por isso uma parte do casal ou os dois cônjuges sofrem e se abstêm das relações sexuais. E assim Satanás consegue tentar os cônjuges por causa da incontinência. No entanto, existem soluções para se resolver esse tipo de problema. O homem e a mulher no casamento têm que buscar se tocar para que haja relação sexual prazerosa. É bom que haja. As preliminares antes de terem as relações sexuais. O que são as preliminares? Preliminares são atitudes que causam excitação no casal. Tanto o homem como a mulher têm que se tocar antes das relações sexuais. No casamento, é importante que o marido e a esposa se preocupem com o prazer um do outro. A mulher, em geral, precisa de mais estímulo e carinho antes da relação sexual.
como carícias, atenção e preliminares. O homem, ele também se beneficia do carinho e da atenção da esposa. Por isso, o cuidado mútuo é importante. Ambos devem se preocupar com o prazer do outro, buscando uma intimidade que fortaleça o casamento e aproxime o casal. Se houver algum problema físico que afete a intimidade sexual no casamento, procure um médico ou um especialista agindo de maneira responsável e de forma que honre ao Senhor. Cuidar do corpo e da saúde sexual é também cuidar do cônjuge e fortalecer o relacionamento. No ano de 2022, eu postei no canal do Telegram dizendo que a mulher no casamento, para que ela tenha um bom prazer no sexo, é necessário que o homem toque nela desde a manhã até de noite, a fim de que de noite o homem tenha a relação sexual com a mulher e assim haja mais prazer na mulher durante a relação sexual. Mas isso não está correto. E ainda afirmei que para o homem sentir mais prazer sexual, a mulher, se for preciso, tem que ter relações sexuais com o seu marido durante o dia para que ele tenha mais prazer também. Porém, isso também não está correto, porque não há evidência de que isso seja dessa maneira. Cada pessoa tem um ritmo diferente de desejo sexual, que pode variar com humor, saúde, descanso, hormônios e circunstâncias do dia. Algumas mulheres podem se sentir mais excitadas de manhã, outras à noite. O mesmo vale para os homens. Nos homens, a testosterona tende a ser um pouco mais alta pela manhã, mas isso não define um horário único ideal para o sexo. Apenas pode influenciar o desejo. O prazer sexual depende mais de intimidade, conexão, carinho e estímulo mútuo do que do horário. O marido e a esposa no casamento têm que ter conversa sobre o que lhe agrada e desagrada na relação sexual. Não devem ter vergonha de conversar sobre isso no casamento, porque se tiver vergonha, o seu parceiro não pode lhe ajudar quanto a isso, porque ele não sabe o que você está pensando. É necessário que haja conversa dos cônjuges no casamento. Saiba que Satanás busca destruir o casamento que Deus estabeleceu, porquanto o homem cristão, sendo o cabeça, ele aponta para Cristo. A mulher cristã aponta para a igreja. Os filhos praticantes de boas obras, os mandamentos, apontam para as nações restantes nos 1000 anos do reinado de Cristo. A casa prefigura o mundo. Veja que as nações que restarem terão que obedecer às leis do Senhor. A criação estará liberta da prisão da corrupção de Satanás. Satanás estará preso por 1000 anos no abismo, e por causa disto que o diabo busca destruir a família, porquanto a família cristã dá recado de que no reino de Deus o diabo estará preso e não terá o domínio deste mundo, porque Cristo, juntamente com a igreja, nos 1000 anos de seu reinado, estará com os reinos do mundo. As nações restantes estarão debaixo do governo de Cristo e da igreja. E por isso que elas, as nações restantes, terão que obedecer à lei de Deus, porquanto Jeremias diz a respeito dos 1000 anos do reinado de Cristo sobre a terra o seguinte: naquele tempo chamarão a Jerusalém de trono do Senhor. Nela se reunirão todas as nações em nome do Senhor, e já não andarão segundo a dureza do seu coração maligno. Não deem crédito aos conselhos das trevas. Reprove eles, porque são destruidores. Que a paz do Rei da Glória esteja convosco. Amém.